Olá, a paz do Senhor, como está você? Gente, nessa manhã de sábado, último sábado, de fevereiro de 2023, hoje eu amanheci com um desejo muito grande, assim, de buscar ao Senhor. E, vez por outra, eu estou fazendo o meu devocional. Não tenho condições de fazer todos os dias, porque eu trabalho e pego cedo, mas sempre que eu posso eu estou fazendo, e nos finais de semana eu também procuro fazer, quando eu estou em casa. E hoje o Senhor me convidou a fazer uma leitura no livro de Mateus, no capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Eu sei que esse capítulo é bastante conhecido e é bastante lido nos templos, em que frequentamos, mas eu gostaria de ler um pouquinho aqui com vocês, para a gente meditar na mensagem que o Senhor ele deixou para o meu coração. E eu quero transferir, compartilhar essa mensagem com você que está me vendo e me ouvindo, amém? Vamos ter um pouquinho de paciência e vamos ler. Capítulo 28 de Mateus fala sobre a ressurreição de Jesus, diz: Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos, desmaiaram. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Aleluia! Que leitura maravilhosa que o Senhor tem me dado nessa manhã, falando sobre a sua ressurreição. Sabe, queridos, vivemos dias tão difíceis, dias de tantas trevas na terra, que às vezes a gente não para meditar que Jesus ressuscitou, que Jesus ele está vivo e que Jesus ele sempre vai ao encontro daqueles que estão à sua busca. Amém? É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Aqui fala sobre o cenário da ressurreição, aqui fala de como Jesus ele possivelmente saiu daquele túmulo, não é? Com a ajuda de Deus, que fez com que a terra tremesse, que a pedra fosse removida pelos anjos e que ele, então, ressuscitado, saísse daquele lugar. Mas o que me chama a atenção aqui é sobre a presença de Jesus, quando ele é buscado por nós. Aquelas mulheres, ao contrário dos discípulos, elas tiveram a coragem de ir ao túmulo de Jesus na manhã bem cedo do domingo. Elas foram ali porque elas sentiam falta de Jesus, elas estavam tristes porque Jesus havia morrido. E elas queriam pelo menos ver o corpo de Jesus. E quando elas chegaram ali, elas foram surpreendidas por um anjo. A primeira surpresa que aquelas mulheres tiveram quando foram em busca de Jesus foram conhecer um anjo, ver um anjo. E elas foram surpreendidas por aquele anjo que falou com elas, que Jesus já não estava ali, que elas tinham ido buscar Jesus, mas que Jesus já não estava ali, havia ressuscitado. E ali orientou a elas para dizer aos discípulos que fossem para a Galiléia, porque Jesus ia encontrar com eles lá. E no caminho de volta para os discípulos, Jesus também surpreendeu aquelas mulheres que foram à sua busca. Jesus também apareceu para elas, E permitiu que elas o adorassem na forma que ele estava e
falou para elas irem estar junto dos seus irmãos, para elas não terem medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia e eles me verão ali. Então, quando nós temos necessidade de ir até Jesus, de estar perto de Jesus, quando nós temos uma busca por Jesus, Jesus ele nos surpreende com a sua presença. Jesus primeiramente surpreendeu aquela mulher com a presença dos anjos, com algo do céu. Elas tiveram medo porque era uma presença que elas nunca tinham visto na terra, uma presença reluzente, uma presença diferente. Mas mesmo assim elas foram até sem medo dos soldados que estavam guardando o corpo de Jesus, porque elas sabiam que o corpo de Jesus estava sendo guardado por aqueles soldados romanos. Mas mesmo assim elas enfrentaram o medo e foram ali tentar se aproximar de Jesus de alguma maneira, mesmo sabendo que ele estava morto. Tão grande era a necessidade daquelas mulheres por Jesus. E quando nós temos essa necessidade dentro da gente de buscar Jesus, mesmo quando tudo não vai bem, quando tudo parece que acabou, porque para aquelas mulheres era como se tudo tivesse acabado. O mestre delas havia morrido. As palavras que ele falou, de repente, ficaram pesadas no coração daquelas mulheres. Porque, de alguma forma, a fé delas ali foi comprometida pela incredulidade, quem sabe. Mas elas foram atrás de Jesus, mesmo estando tudo escuro, mesmo estando tudo em trevas. E Jesus, ele as surpreendeu com a sua presença. Glória seja dada ao nome do Senhor. E não é diferente conosco. Quando nós nos dispomos a procurar Jesus em nosso coração, quando há uma busca pelo Senhor, pela necessidade espiritual que temos de tê-lo dentro de nós, o Senhor, ele sempre nos surpreende com a sua presença, amém? Ele nos surpreende com a sua presença, e quando Jesus chega, alguma coisa diferente acontece em nós. Há quem diga que sempre que chegamos a Jesus, a gente deixa um pouco da gente lá e traz um pouco de Jesus com a gente. E aquelas mulheres ali, pela sua persistência, pela sua busca, elas foram surpreendidas por Jesus. Elas viram Jesus primeiro que os próprios discípulos, porque elas buscaram a Jesus de forma maravilhosa. E quando a gente busca Jesus, ele chega junto da gente. Ele se faz presente. Porque Jesus não é aquele que ouve e deixa para lá, que ouve e dá um tempo, que ouve e vai descansar. Não, Jesus, ele é bem presente no momento que a gente busca ele. E ele sempre irá nos surpreender com a sua presença. E sempre irá falar conosco, irá nos abraçar, irá permitir que a gente adore a ele. Amém? Então, esta palavra que eu deixo nessa manhã para vocês. Busque a Jesus e seja surpreendido pela sua presença. Seja surpreendido pelo seu poder. Seja surpreendido pela sua voz. Seja surpreendido pela sua glória. Seja surpreendido pelo milagre que ele vai fazer na sua vida. Se você se dispor a buscá-lo. Se você se dispor a adorá-lo. Se você se dispor a crer que ele é o Senhor que ressuscitou. E que está vivo e pronto para interceder por você. Aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus não é uma figura que é lembrada num túmulo. Jesus, ele está vivo e Jesus, ele se apresenta quando precisamos dele. Quando buscamos a sua presença. Aleluia. Ele é um Deus que nos ampara. É um Deus que nos consola. É um Deus que fala conosco. É um Deus que está sempre presente quando ninguém pode estar. Aquelas mulheres poderiam estar chorando junto com os discípulos, mas elas tiveram a iniciativa de buscar a Jesus. E Jesus honrou a iniciativa daquelas mulheres, porque ele poderia não ter aparecido para elas, mas ele honrou a busca daquelas mulheres. Ele honra a nossa busca, ele honra a nossa fé, ele honra o nosso amor por ele. Então busque a Jesus. Busque a Jesus, seja repreendido por um anjo. Repreendido não, e seja surpreendido por um anjo. Busque a Jesus, seja surpreendido por um milagre. Busque a Jesus e seja surpreendido por uma glória. Busque a Jesus. E tão somente
Ele vai aparecer para você e vai se revelar para você de maneira estrondosa. E você vai glorificar, e você vai louvar, e vai agradecer, porque Ele apareceu para você, amém? E preencheu o vazio do seu coração, e fez com que a sua angústia saísse, e fez com que o que era triste se tornasse alegre, e fez com que o que era doente fosse curado, porque quando Jesus ele se apresenta para a gente, Ele traz cura, Ele traz milagre, Ele traz algo que a nossa alma necessita, porque a presença dele é assim, a presença dele sai distribuindo bênçãos, mas isso acontece quando a gente busca Ele. Então busca o Senhor, busque a Jesus, faça como aquelas mulheres, enfrente o medo, crie coragem, enfrente a dificuldade, porque elas enfrentaram dificuldades para chegar ali, não é? Elas não tiveram medo de estar diante dos soldados, e busque a Jesus. Derrube todas as barreiras e busque a Jesus. E Ele vai se apresentar para você, Ele vai te surpreender com a presença dEle. E você vai ver como é bom estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Jesus seja um Jesus ressurreto todos os dias no teu coração. E que você seja novo a cada dia. E glorifique o nome dEle sempre, sempre na sua vida. Amém? Seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, seja entre amigos. Que você tenha tempo para Jesus, tempo de buscá-lo. Tempo de ler a sua palavra, tempo de orar, tempo de louvar, tempo de testemunhar e tempo de fazer a sua obra, porque Jesus ele está voltando, não é? Ele ressuscitou e ele subiu ao céu, foi ascenso aos céus, mas ele disse, olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês lá. O Senhor está preparando lugar para nós. Ele foi preparar lugar para a gente ir lá, mas disse, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, porque Jesus era Consolador do seu povo. Eu vou enviar outro Consolador para vocês, para que ele fique com vocês até que eu venha buscar vocês. E Jesus já está voltando, os sinais estão acontecendo, todos somos testemunhas, até quem não está andando no caminho do Senhor, mas que conhece a verdade, conhece a palavra do Senhor, está contemplando os sinais, né, que estão acontecendo, e tudo aponta para a vinda de Jesus. Então desperta, crente, Jesus está voltando, busca Ele, seja representado por Ele, seja apresentado por Ele, né? Seja surpreendido por Ele. E aquele que ainda não confessa essa fé ou se afastou dessa fé, ainda está em tempo de você buscar Jesus. O Jesus ressurreto, o Jesus que dá vida, o Jesus que te ama e que morreu por você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.